marcaram as costas do mestre com a força do chicote e lhe davam tapas na face, produzindo-lhe a dor, e tiraram a roupa do mestre na presença de muitos, e cuspiam, zombavam e riam do mestre Jesus. E a coroa de espinhos marcava sua fronte ferida. Desprezado, humilhado, o mestre não reclamou e tomou sua cruz, foi em frente por causa das almas. Não olhou para si mesmo, mas negou-se pelo pecador. Suou gotas de sangue pelos meus pecados, pela queda do sangue de Cristo, eu fui perdoado. Suou gotas de sangue pelos meus pecados, pela queda do sangue de Cristo, eu fui perdoado. Ele me salvou. Amém. Deus abençoe, irmãos. Êxodo capítulo 14. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Existe tanta coisa, Senhor, que não queríamos ver e vemos. Mas também existe tanta coisa que não pensávamos em ver e hoje vemos.
não esforçamos para ver, porque é uma habilidade dada pelo Seu Espírito. Te agradecemos por isto, Senhor. Pedimos ao Senhor que faça-nos ver mais, ver o Senhor, ver Sua palavra, ver o livramento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Tem muita coisa que a gente deseja ver, e eu creio que com o tempo a gente vai ver. Como as coisas que não desejamos ver e vemos constantemente estas coisas. Mas tem coisas, se você pensa no rapto, tem desejo de viver para aquele dia, você viverá para aquele dia. Alguém diz, você ficará satisfeito se der o rapto? Talvez é para causar uma certa tensão na pessoa. E a pessoa diz, eu fico satisfeito. O importante é que não é ficar aqui e ficar satisfeito. A questão é que é uma promessa de Deus e que só o eleito verá o rapto, ninguém mais. O rapto será como o ladrão. O ladrão não avisa. Se avisar, a gente chama as polícias e põe perto de casa. O ladrão não avisa. Jesus vai vir desse jeito. Vai vir como ladrão. Ele diz que é como ladrão de noite. E temos que guardar que sempre é à noite que acontecem as coisas. Do entardecer para a noite que acontece. O povo de Deus saiu do Egito. Foi exatamente naquela noite. Receberam um profeta, mataram o cordeiro, aplicaram o sangue nos umbrais dos portais, e naquela noite eles saíram, foram libertos. Chegar no Mar Vermelho, era de noite, essa leitura que fizemos aqui, era de noite outra vez. A coisa, tudo fica mais difícil à noite, você já percebeu? A criança talvez passa bem durante o dia, você diz, olha, vai tudo bem, à noite começa a tossir. Mas foi o dia inteiro bom, à noite piora as coisas. Sempre é assim. E Deus trabalha exatamente nesta hora. Porque quando é dia, você corre para lá e para cá, você trabalha. Agora à noite, você depende muito. Tem hora que você está com tanto sono que você pedir a Deus, orar, para que aquilo de bom aconteça para uma criança, para um mais velho, para um doente, que aconteça uma coisa de bom, porque está de noite, é tão difícil sair de casa, e o mal sempre vem de noite, mas o bem também vem de noite. Eu gostei de ver assim, a maneira de Deus trabalhar. É a noite que dá medo e é a noite que Deus está também. E quando dá medo nos outros, Deus está ali. Faz assombração, não é Deus. Foi de noite. Os discípulos olharam e viram como um fantasma sobre as águas. Era de noite também. De dia não tem medo. Mas era à noite, eles olharam assim e disseram, olha, vem um fantasma ali. Porque o fantasma era Cristo. Todo mundo fala de nós, fala que é um falso profeta ali, olha, é um falso profeta, é um fantasma.
Tem um fantasma aí. Chega mais perto, deixa eu chegar perto. Até Pedro achou que era fantasma. Ao que chegou perto, meu Deus do céu, não é fantasma, não, é o Senhor. Se esse povo esperasse um pouquinho, deixasse a mensagem chegar mais perto deles. Eles não chegam, eles desligam o rádio, eles jogam a literatura fora, eles rasgam a literatura. Eles não dá tempo deles perceber que é o Senhor. Pedro ficou esperando. Ele disse, é fantasma, é mesmo. E de longe Deus parece fantasma. De longe a mensagem do profeta parece fantasma. Até eu, de longe, pareço fantasma. Mas se você chegar e me olhar mais de perto, você vai ver que eu não sou um fantasma. Eu tenho quem gosta de mim. Tem quem gosta desse fantasma. Então Deus de longe parece fantasma. Mas se ele aproxima, você verá que não é fantasma. Aí Jesus aproximou, tudo mudou. A concepção dos discípulos mudou na hora. Diz, o quê? Senhor, perdoa-nos, nós pensávamos que o Senhor é um fantasma. Mas agora você está me vendo como eu sou. Eu não sou fantasma. Amém? Então a gente vê que essa mensagem, ela parece um fantasma para todo mundo que a vê de longe. E tem gente que vai ver essa mensagem como fantasma a vida inteira, porque eles não têm coragem de aproximar dela. E ela também não aproxima deles. Ela não aproxima deles. A vantagem do eleito é que se você pensar que a mensagem é um fantasma, ela vai para o seu lado de todo jeito, ela vai te matar de medo. Ela vai chegando, quanto mais você acha que é fantasma, mais ela chega, e quanto mais ela chega, mais melhora. Aí você mais vê a coisa correta. Mas se você ficar de longe aí olhando em nós, você vai chamar nós de falso a vida inteira. Você tem que deixar essa mensagem aproximar da sua casa, entrar na sua casa, chamar a mensagem para dentro. Assim como você chamou a Santíssima Trindade, chama a mensagem para dentro, que a Santíssima Trindade sai correndo. Chama a mensagem para dentro. Assim como você chamou o falso profeta, o anticristo, agora chama a mensagem para dentro, aí você vai ver que Cristo vai entrando e o falso profeta vai saindo. As coisas erradas vão saindo. Como você chamou a coisa errada, chama a coisa certa. Agora para dentro de casa. E tudo vai mudar. Amém. Amém, irmãos? Amém. Muito bom isso daqui, ó, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Enquanto vocês estão pelejando, vocês conversam demais. Vocês falam muito. Mas quando o Senhor pelejar por vocês, vocês vão calar. E diz o irmão Brana que Deus não tinha nem mostrado as coisas para Moisés ainda. Ele estava orando ainda. Estava orando. Eu vou ler essa parte, que tudo que é bom eu gosto de entregar para vocês. Moisés, naquela crise, clamou. Quantos estão numa crise financeira? Tem que clamar. Pedir a Deus ajuda. Quantos estão numa crise de doença? Tem que clamar. Pedir a Deus cura. Quantos estão numa crise de angústia? Tem que clamar. Pedir a Deus uma libertação. Moisés, naquela crise, olhando para trás, o inimigo vem. Olhando para frente, outro inimigo chamado mar. Olhando para os lados, outros inimigos chamado deserto. O que vamos fazer? Ele parou e orou a Deus. Moisés, naquela crise, clamou. E o profeta diz, e nós descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 ao 16, Moisés, naquele grande esforço ali com os filhos de Israel, a inspiração o atingiu. E ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isto. Tem hora que fala coisa que não sabe o que está falando. É a inspiração que fala.
Tem hora que fala coisa que não sabe o que está falando, que é a falta de fé, é a incredulidade que fala. Mas quando Moisés falou aquilo que é tão tremendo, estão vendo? Aquietai-vos, falar para 2 milhões de pessoas, aquele barulhão perto dele. Não sei como o povo ouvia a voz dele, porque era a voz de um profeta, todo mundo calava, entendia. Se você pegar 2 milhões de pessoas e um homem falar sem microfone, é muito difícil, irmãos. 2 milhões de pessoas. E Moisés, o povo estava inquieto, preocupado, o inimigo vem atrás, o mar está na frente, e o profeta diz: aquietai-vos. E todo mundo ouviu ele falar isso. Todo mundo parou, sem microfone, sem caixa acústica, sem som. Ele sabia ouvir a voz de Deus. A voz de Deus fala e mais de 2 milhões ouve. Sem microfone. Deus não usa microfone. Deus não usa nem o rádio, nem a televisão nessa hora. Ele fala. E você ouve. Não tinha rádio, não tinha televisão, ainda que já existia no tempo de Adão, diz o profeta. Mas eles foram descobrir agora, depois de 6 milênios. Foram descobrir bem no fim do tempo. Porque você já pensou bem se tivesse descobrido essa desgraça antes? Mas você está usando o rádio, mas ele não presta. Tem tanta coisa que esse veículo leva que não vale nada. A televisão já estava aqui quando Adão estava aqui. Quando Deus fez o mundo, a televisão estava aqui. O homem só descobriu. Assim como Deus fez o homem para ele habitar, Deus fez o rádio para ele falar. A televisão para ele falar. Já estava tudo pronto aqui, tudo na terra, já estava tudo aqui. O homem só descobre. O homem não cria nada, o homem descobre. Quem cria é Deus. Só tem um Criador e esse é Deus. Todas as leis foram feitas por Deus. E Deus não fez as leis para os homens ímpios. Deus fez a lei para o seu povo. Mas o pecado entrou, perverteu. Quando Deus fez o homem, o pecado entrou e já perverteu o homem. Então todas essas coisas já estavam aqui, era para ser usada só para pregar o evangelho, para falar coisa boa, não para denominação, não para divisão, não para separar o homem do homem, como o rádio, a televisão e as denominações servem para separar o homem do homem, o sistema humano serve para separar um do outro. Deus não fez para isso, Deus fez seu sistema para união. E é por isso que o diabo usa a mesma tática. De uma forma pervertida, ele traz a besta e a besta traz uma união também. Mas Deus está trazendo uma união do crente com a sua palavra. A cada momento, Ele me une, Ele te une com a palavra. Amém? Bom, cada texto desse, cada ponto desse, se eu for falar, nós vamos o dia inteiro aqui. Eu tenho 1 hora só para falar. E eu creio que é o suficiente. Dá um alimento gostoso, você sai daqui, graças a Deus. Dá para voltar e comer mais de tarde. Então, aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus não tinha mostrado nada para o profeta ainda, para Moisés. E ele já falou para o povo, aquietai-vos e vede. Ou vamos experimentar, ver se Deus nos atende. Não, aquietai-vos e vede. A mensagem é ouvir, mas agora vejo. É bonito demais essa mensagem. Parágrafo 114 a 119. Ele vai em diante aqui. Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem ainda tinha falado com ele. Deus não tinha falado com ele ainda. Com Moisés. Estão vendo? A inspiração atingiu Moisés. E a hora que a inspiração atingiu, ele diz, vede agora a salvação
de Deus. Mas isto é quando a inspiração atinge cada um de nós. Muito bem. Eu tenho alguns pontos aqui. Estava pensando, vi uma pessoa indo para a igreja, é muito bom ver as pessoas cedo, com a Bíblia na mão, ir servir a Deus em qualquer lugar. É bom, é bom. Você ver as pessoas saindo de casa, ir servir a Deus. Isto é bom. Ninguém vai numa igreja para ser ruim. O profeta ensina isso. E nós temos que aprender isso. O profeta diz, nenhuma freira vai ao convento para ser uma mulher má. Ela vai pensando em ser uma mulher melhor ainda, boa, entregar-se a Cristo completamente. Mas o sistema católico a polui, a perverte. Nenhuma mulher pensa em ser ruim, em ir na igreja. É o sistema. Nenhum homem pensa em ser pior. Eu vou para a igreja para ser pior. Todo mundo procura uma igreja para ser melhor, para adorar a Deus. É uma boa coisa. É o sistema que polui, é o sistema que atrapalha a pessoa, é o sistema organizado, é a forma de crer. Não podem crer na palavra como ela é. Aquele sistema é que atrapalha com a pessoa. Então eu vejo aquela pessoa indo para a igreja com a Bíblia na mão, a senhora, talvez com a filha ao lado, de calça esporte, e uma Bíblia que condena a mulher usar calça esporte, roupa de homem. Mas, então, é mal ela ir para a igreja? Não, não é mal. O mal está no sistema onde ela se filiou. Ela filiou-se a um sistema que diz que pode cortar o cabelo, que não tem problema. Que não tem problema usar roupa de homem, porque Deus só quer o coração. Quer dizer, é o sistema que não presta. Não é aquela mulher que vai para aquela igreja que não presta, é o sistema. O profeta diz, eu não estou contra as Assembleias de Deus, eu estou contra todo sistema que separa o homem. Ele diz, eu não estou contra os unitários, eu estou contra todo sistema que separa o homem. Perguntas e respostas número 213. Isto é uma palavra correta. A pessoa não vai a uma igreja para ser ruim. Por isso, ao conversar com tais pessoas, tem que saber levar uma mensagem para elas, para que elas possam ser atingidas pela inspiração da Bíblia. Porque o povo está sendo atingido pela inspiração do sistema dos homens, do sistema de igreja, do sistema de crença. Mas eles não têm sido atingidos pelo sistema de Deus, pelo sistema da Bíblia. Então tem que ter misericórdia. É bom ver esse povo ir para a igreja. Até é bom ver um católico indo para a igreja com aquela paciência, com o rosário e Ave Maria contando os carocinhos, Santa Maria contando os carocinhos, Padre Nosso que está no céu contando o carocinho. Ele vai com sinceridade, você não pode criticá-lo. Ele vai com sinceridade, você critica ele de contar aqueles carocinhos e ir para a igreja, e você vai para a sua também contando Santíssima Trindade. Um Pai, um Filho, outro Espírito Santo, 3 caroços. Você está indo também, contando a mesma coisa, com o rosário do seu sistema. Você nunca pega o sistema de Deus, que conta um só e acabou o caroço. Chegou ali, acabou. Deus é Deus, é único. Então por que um criticar o outro? É o sistema que cega o coitado do irmão católico, para ficar dizendo Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quase que eu sei. Quase que eu sei. Aí você pega o sistema protestante, crê em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é sistema protestante. Isso é o sistema denominacional, de credo apostólico. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Por que não crê no que está na Bíblia em Atos 2,38? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa essa inspiração te atingir, para você ver. Você já foi atingido pelos 3 caroços. Você já foi atingido pela Santíssima Trindade.
Você já foi atingido pela doutrina da sua igreja. Aquela inspiração te atingiu que você não deixa ela de maneira alguma. Porque a inspiração te atingiu. Você não é uma pessoa má e nem vai num lugar para ser uma pessoa ruim. Você vai para ser uma pessoa boa. É o sistema que te manda para o inferno. Você não vai numa igreja para ir para o inferno. Todo mundo sai do mundo para ir para uma igreja, para ir para o céu. E não sabe que aquele sistema de igreja vai levá-los para o inferno, para a grande tribulação. Oh, mas não tem salvação? Tem salvação. Mas você vai perder o rapto, o arrebatamento. Você vai perder. E quem te cega para perder o arrebatamento são os sistemas. É o que os homens fizeram. Você não vai lá para ser uma má pessoa. Se toda mulher que fosse na igreja, o pastor, o missionário, o representante de Deus, chegasse lá e explicasse para ela, não, o que aconteceu na igreja de Corinto, que Paulo disse que as irmãs não podiam cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, aquilo ali é Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Tem que ser daquele jeito. O cabelo foi dado em lugar de véu. Mas eles não ensinam isso. Se eles tomassem a Bíblia e dissessem, olha, Deuteronômio 22:5, diz que o homem não pode vestir de mulher, nem a mulher vestir de roupa de homem, porque é uma abominação para o Senhor teu Deus. Isso aí é verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso é verdade. Entende? Se você pudesse ouvir do pregador um ensinamento, mas não, o pregador vai e perverte, faz o seu sistema, leva o sistema da sua igreja. Eles têm coragem de dizer assim, ô irmãos, esse negócio de cabelo e roupa é costume. Mas precisa de ler a Bíblia direito lá. Quando Paulo está explicando em 1 Coríntios 11, ele diz, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, era costume de cortar o cabelo, as mulheres. Era costume de usar roupa do mundo. Nós não temos tal costume. Não era costume de deixar cabelo comprido. Não. Cabelo comprido era doutrina. Era doutrina. Mas o que tem no sistema dos homens irmãos, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que costume é? De deixar cabelo crescer. Oh, meu Deus do céu. O pregador está cego, ele criou um sistema e cega o povo com aquele sistema. Mas o povo não vai lá para ser cego. O povo segue esses pregadores, irmãos, com tudo. Sabe o que o povo faz para os pregadores? Dá casa para eles, dá carro para eles. Eles andam em carro novo. E tem uns que, quando o membro faz uma promessa de dar 100, eles não recebem nem 50, só tem que dar 100 mesmo. São os maiores falsos profetas do dia, são esses pregadores imbuídos em pedir oferta para o povo. O povo sabe muito bem o que é dar oferta e dízimo, eles sabem muito bem, mas os pregadores estipulam as coisas e o povo chega a dar seus carros, suas casas, suas máquinas de costura, de fazer sapato, e depois vai ficar chupando o dedo. Mas por causa do sistema. Não são as pessoas ruins, é o sistema que cega a pessoa para crer tanto naquele sistema que elas dão o que elas têm. E o sistema de Deus cegou tanto os meus irmãos na igreja primitiva que eles deram tudo o que tinha para Deus também. Vocês têm que ver isso. Tem o sistema do mundo, do homem que cega o homem para dar tudo para o homem e não para Deus. Mas tem o sistema de Deus que cega o homem para dar tudo para Deus e nada para o homem. Foi o que fez a igreja primitiva. E eles estavam trazendo para os pés dos apóstolos. Mas aqueles apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo. Aqueles apóstolos tinham doutrina que a mulher tinha que ficar calada nas igrejas. 1 Coríntios 14:34. Aqueles apóstolos tinham doutrina que a mulher não cortava o cabelo porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Se foi dado no lugar de véu, isso quer dizer que você não precisa pôr véu sobre o cabelo, que senão é chapéu. O cabelo já foi dado no lugar de véu. Eles não percebem isto. Mas deixa a palavra te atingir para você ver. Se você aguenta ficar dentro de um sistema de homem.
E não crie seu sistema também. Eu sou assim. Larga a mão desse sistema seu e fique como diz a palavra. Todo mundo que toma o sistema da palavra, ele não é aquela grande personagem, aquele grande personagem. Ele morre, ele dá vida. Quando Deus se fez carne, ele deu a vida. Bateram nele, escarneceram dele. Quando você vê o sistema de Deus, corre para esse sistema. Amém? Aleluia. Falando em sistema de Deus, eu não posso deixar de passar por isso. Bom, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor. Se eles soubessem que Deus mandou essa mensagem do Elias, e que essa mensagem é o livramento do Senhor, estai quietos, para de falar, para de gritar na beira do mar, na beira do batismo. Mar Vermelho aponta para o batismo nas águas, ainda. Mar Vermelho é batismo, e há uma gritaria de gente na beira do Mar Vermelho. Que vamos fazer, Moisés? Que vamos fazer? Estamos inquietos, na verdade. O inimigo está atrás, Roma vem aí. Ela está se preparando para o que vai fazer. Mas o que vamos fazer agora? Não podemos passar. Não tem jeito de eu ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não posso ser batizado, porque aí está o mar. Mas não tem quem me atravesse esse mar. E não era simplesmente chuviscar água na cabeça deles, não. Não era isso. Tinha que passar dentro do mar, de pé enxuto. E você hoje tem que molhar da cabeça aos pés. Lá tinha que passar de pé enxuto, porque aquilo apontava para um batismo que eles tiveram. 2 milhões de pessoas passando dentro do Mar Vermelho, era o batismo seco. Isso foi o que São Paulo ensinou em Coríntios. Era um batismo. Aquilo apontava para o batismo, eles passar dentro do mar e não molhar. Não é apenas molhar a mão numa água e pôr na sua cabeça e você fazer uma profissão de fé. Isso não é batismo. Batismo é sepultamento. E descer no mar era a mesma coisa de descer numa sepultura. E aquilo mostrou tanto que era uma sepultura, que Deus mostrou para o próprio povo dele que o mar é uma sepultura. Que nunca mais eles viram aqueles egípcios. Moisés diz: vede agora o livramento do Senhor, que os egípcios que hoje vedes, nunca mais os verá. Eles desceram a sepultura. Aqueles egípcios desceram, entraram no mar como Moisés e Israel entrou. Mas como é bom ver aquela coluna de fogo, como é bom ver Deus ser o livramento do seu povo. Deus estava na frente deles como uma coluna de fogo. Agora Deus diz: Moisés, entra no mar e eu vou ficar atrás de vocês. Eu ficarei entre vocês e os egípcios. Quem pode te alcançar? Eu vou mostrar o livramento. E aquela coluna de fogo, diz a Bíblia, leia aqui Êxodo 14 para você ver. Aquela coluna de fogo se punha entre Israel e os egípcios. Nós temos uma coluna de fogo entre nós e as denominações. Entre Israel e os egípcios. Eles vão entrar no mar, Senhor. Não importa. Eu quero eles dentro dessa sepultura. Deixa eles, porque eu quero eles vivos dentro da sepultura. Eu quero eles vivos. O mar era uma sepultura, o mar é sepultamento. Mostrou que era batismo para o verdadeiro crente, mas era morte para os egípcios. O batismo em nome de Jesus Cristo é sepultura para o verdadeiro crente. É um sepultamento, ele morre para o Egito. Ele morre para o mundo e ele sai do outro lado para entrar em Canaã. Enquanto que os outros morrem dentro do mar. Muitos vão correr atrás de nós. Eu quero ser batizado também nesse mar. Eu quero passar como vocês estão passando. Eu quero passar de pé enxuto. Deixa, entra atrás do povo eleito para você ver.
O livramento estava para Moisés e o seu povo. O livramento está para o profeta e o seu povo nesse tempo. É o livramento de Deus que hoje vos farei. Deus tem feito essa forma de livramento. Eu não preciso outro livramento senão o de Deus. E o livramento de Deus é o maior perigo. Entrar no mar, começar o seu batismo, é o maior perigo. É o maior perigo, porque se você não crê verdadeiramente, você morre dentro do mar, dentro do batismo. Você nem passa do outro lado, você não chega em Canaã. Você não é santificado para depois chegar em Canaã. Você apenas é justificado, creu e morre dentro do mar vermelho. Quantos? Os egípcios também fizeram o mesmo. Morreram dentro do mar. O mar foi a sepultura, abriu a boca. Moisés saiu do outro lado e as águas fecharam. Faraó e seus cavaleiros foram sepultados vivos. Sepultados vivos. Mas para nunca mais ser visto, o povo de Deus passou bem enxuto. Assim Deus fará, Deus tem feito. Eu quero ver se nós estamos enxergando alguma coisa. Você quer ver? Coisas conhecidas, porque não tem jeito de ficar sem pregar isso. Parágrafo 102. Ouvi, mas agora vejo. Ó homens e mulheres, nesta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor. Vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, não é nem batismo nas águas, que tem uns que adiam o batismo do Espírito Santo. Ah, hoje não, porque se eu for batizado hoje com o Espírito Santo, vai acabar muita festinha minha. Se eu for batizado com o Espírito Santo hoje, vai acabar muito companheirismo com colegas errados, com vidas erradas, com moça errada. Estão adiando o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma separação total do crente para Deus. Deus toma você e separa você para Ele. E gente que estão adiando o batismo do Espírito Santo. Foi batizado nas águas, mas está adiando o batismo com o Espírito Santo. Não quer hoje, não quer amanhã, porque o batismo do Espírito Santo vai mudar o seu namoro. O batismo do Espírito Santo vai mudar o seu casamento. O batismo do Espírito Santo vai mudar a sua vida. E quer adiar, porque o batismo do Espírito Santo vai tirar muita coisinha boa da carne. Eles chamam de batismo com o Espírito Santo, indo a festas de rock and roll, jogando na loteria. Eles chamam isso de batismo com o Espírito Santo. Muitos crentes estão batizados com o Espírito Santo, as irmãzinhas com os cabelos tudo cortados, contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo batizou ela. O Espírito Santo foi que escreveu a Bíblia, minha irmã. Ele escreveu a Bíblia e diz: não permite, porém, que a mulher ensine. Como uma pregadora pode estar batizada com o Espírito Santo? Ela não pode. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz: não permito. É a Bíblia, não é Paulo, não. Paulo diz: se vocês são profeta ou espiritual, vocês devem saber que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Se não toma isto, como pode dizer que tem o batismo do Espírito Santo? Se nós, os homens, não separamos da mentira, do engano, do erro denominacional, não separamos da Santíssima Trindade, não separamos dessa doutrina de sistemas humanos que veio de Niceia 300 depois de Cristo. Se não nos separamos disto, nunca podemos dizer que temos o Espírito Santo. Se não nos separamos do engano, do erro, de todas as coisas que a carne está oferecendo. Não separa dos programas de televisão, do mundo, aquilo que encharca a sua vida de adultério. Não tem uma novela que não traz adultério. Arruma uma novela aí que é de criança, daqui a pouco todo mundo está nela porque é de criança. É para ensinar as crianças a começar a beijar e abraçar desde pequeno e namorar novinho. É isso que está acontecendo.
E mesmo nós, os crentes, vamos dizer, aquela lá é boa, porque aquela lá não tem nada de mal nela. Você não vê, você é cego. Como que você vai ver o mal naquilo? Ah, mas é uma novelinha de criança, ensinando o adolescente a abraçar, beijar, namorar, e achando que é uma grande coisa. Isso é a podridão do nosso mundo. Deveria fazer isso na hora certa. É por isso que estão tudo mais novinho, louquinho para casar, não sabe lavar os pratos. Ele se pegar essa moça e dizer, eu vou casar, tem rapaz, tem coragem de fugir com a moça. Aí você pergunta, para onde você vai levar ela? Ah, debaixo de algum caminhão. Hein? Ele não tem para onde levá-la. Tem uns que têm coragem de fugir com a moça, estão desempregados. Quanto a cabeça dessa moça e desse rapaz? Não tem. Está na ponta do dedão. Tem tanto cérebro quanto a cabeça do dedo tem. Eu estou falando de coisas que eu já ouvi. Eu ia fugir. O rapaz está desempregado. O que é isso, gente? Que juízo tem? Onde está a cabeça desse povo? Por isso, quando a inspiração desce, você espera a idade para namorar. Amém? Amém para você que já está casado. É, não é verdade? Pergunta para o sorteiro aí para você ver se é amém. Você fala amém, mas que nem bodinho. Amém? Não, amém. Amém para nós, já está pronto, já está feito, já casou, já está velho. Mas os rapazinhos, essas mocinhas, não tem nada de amém na hora dessa não. Assim seja, de não, pastor, assim seja não. Aí não tem amém não. Aleluia. Talvez você descansou sobre alguma sensação, ou algo que você fez que Satanás pode personificar, e não pode ter o verdadeiro Espírito em você para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar uma palavra desta Bíblia? Como pode um homem que tem o Espírito Santo dizer que Pedro errou no dia de Pentecostes quando batizou em nome de Jesus Cristo? Como pode um homem que tem o Espírito Santo dizer que Paulo ensinou que as mulheres têm que ficar caladas, mas aquilo era para o velho Paulo? Como pode uma mulher dizer que tem o Espírito Santo quando desobedece a própria Bíblia, que diz para ela não fazer tal coisa, ela vai e faz? Vocês estão enganados, e eu não quero deixar vocês entrar nesse mar vermelho enganado. Vocês vão morrer com cristianismo e tudo. Assim chamado cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo sai fora dessas coisas. É aquele que atravessa o batismo, atravessa o mar vermelho. Mas muitos vão morrer lá dentro, afogados. Aleluia. Como pode um homem que tem o Espírito Santo negar uma palavra dessa Bíblia como não sendo correta? Você não pode fazê-lo. Você não pode fazer isto. Não importa quão religioso seja você, quantas igrejas você pertença, em quantos livros esteja seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isto. Você diz que tem o Espírito Santo e não vê a mensagem do dia, não vê um profeta, não vê que não pode cortar o cabelo, mulher? E você, homem cabeludo, não vê que tem que cortar? Você não vê isto? Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. Se você... Muito bem. Fique em reticência. Deixa eu ler aqui o 112.
ouvi, mas agora veja. Isso aqui é importante. 111. Agora nós descobrimos que nestas horas de real tensão, o que é uma tensão? Uma grande concentração física e mental. A grande tensão, grande concentração física e mental. Aquilo é tensão. Você não sabe quando está doente, você não sabe o que fazer, aquilo é uma tensão. Está à beira da morte, você não sabe o que fazer, aquilo é uma tensão. E a igreja está morrendo. E o povo não está sentindo a grande tensão da morte que tem chegado para a igreja. No mundo inteiro, eles não percebem. A igreja está em coma. Ela não tem a voz de Deus. A voz de Deus está no profeta. Eles não percebem isto. A igreja não é a boca de Deus. A boca de Deus é um profeta. E eles não percebem isto. Vivendo um período de grande tensão, o mundo está acabando, as maiores torres estão sendo derrubadas, meu Deus, que os homens fizeram, as maiores torres, terroristas, homens maus, estão derrubando coisas dos próprios homens. Homens sem juízo, homens sem Deus, para poder destruir as coisas dos próprios homens, uma grande tensão no país. Você pensa como os Estados Unidos têm vivido uma grande tensão, nervosa, agitada, de perder o seu cartão postal. Será que não percebe que o maior abalo dos Estados Unidos, o maior abalo foi quando William Marion Branham morreu? E que não foi anunciado por jornais e por televisão do mundo. Apenas por lá ficar conhecendo, mas nós aqui. Mas foi um profeta na terra. E Deus permitiu que isso acontecesse. Tem coisa que acontece conosco, nós não achamos bom, mas até o nosso profeta, Deus o levou. E que coisa tremenda, pensamos nós, que ministério, o ministério daquele hoje, irmãos. O ministério daquele hoje. Mas aquele ministério tem que estar em mim e em você. Nós não vamos usufruir mesmo daquela plenitude do ministério do Filho do Homem. Não tem jeito de usufruir para fazer o que ele fez, mas para crer no que ele fez. Para manifestar pelo menos aquilo que ele fez. Aleluia. Agora isto não deixou-nos irritados, como deixa os Estados Unidos irritado, com vontade de destruir o outro, porque destruir o seu cartão postal, e na verdade é a reação do homem, o homem é a tensão do homem, é o nervosismo, é a agitação, é a concentração física e mental do homem, é a grande tensão emocional do homem, que faz ele rebelar contra o outro. Mas se pudesse perceber que quando aqueles homens bêbados bateram com seu carro no carro do irmão Branham, e o irmão Branham ainda, antes de morrer, ficou sabendo que a esposa estava morta ao seu lado, através do seu próprio filho. Ele perguntou: onde está a mamãe? Aí o Billy Paul diz: está ao seu lado, está morta. Ele não podia mover a mão, o irmão Branham não podia mover a mão, estava preso entre as ferragens daquele carro. E ele disse: põe a minha mão sobre ela. Billy Paul pegou a mão do profeta e pôs sobre a irmã Meda, e ela ressuscitou. Eu creio nisto, eu creio nisto. E ele ensinou seu filho e os demais que criam no seu ministério: quando vocês souberem que eu parti, em outras palavras, não chore por mim. Ele diz: tire o seu chapéu e cante. Somente crer.
Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluia. 5h49, parece da manhã ou 4h49, vocês lembram? Da manhã, Billy Paul foi entrando no hospital, Dr. Sam Adair veio saindo e diz: lamento muito, mas seu pai partiu. Billy Paul tirou o chapéu e cantou. Se tivesse um técnico lá no lugar agora, né? Estava saindo a mesma coisa. A igreja também não para no lugar. A igreja não fica no lugar dela. Se ela ficasse, não é verdade? Se ela ficasse, ela saberia dos acontecimentos. E diz: oh, tudo é possível. É possível? É. É possível? É? É somente crer. Agora nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 17, o verso 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou, ele disse: agora, como foi nos dias de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Guarda isso daqui, pelo amor de Deus. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta na forma de carne humana. Um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. Um homem com poeira nas suas roupas. Abraão olhou para ele e disse: é o Criador. O Criador com poeira na roupa. Ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi falar disso, o irmão Brana mostra aqui também. Deixa eu ver o parágrafo. 117. Ouvi, mas agora vejo. Agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele o fez, pouco antes da destruição de Sodoma. Nós ouvimos falar que o Filho do Homem, o que ele fez? Ele conheceu os segredos que estavam no coração de Sara, também deu a promessa a Abraão. Escuta agora. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele, através de sonhos ou através de profecias, mas desta vez ele, Abraão, ouviu. Viu Elohim. Ouvi falar de ti, agora vejo. 118. E a igreja tem ouvido falar de Deus. A igreja tem ouvido falar de São Lucas 17, 26 a 30. A igreja tem ouvido falar dos dias do Filho do Homem.
ela tem ouvido falar de Deus, eles leram sobre ele, e o que ele fez, e as promessas que ele fez, mas agora, nós o vemos, com nossos olhos. Meu Deus. Exatamente como foi nos dias de Abraão. Abraão viu um homem com os pés sujos, que disse, vocês ficam aqui, e eu vou buscar um pouco d'água para lavar os pés de Deus. Elohim. Deus era um homem naquele dia, porque Deus mesmo não pode comer e beber se ele estiver em espírito. Deus não pode comer e beber se ele estiver em teofania. Para comer e beber ele tinha que estar como um homem, como um corpo. Como um corpo. E aqui agora ele estava como um corpo, que Abraão fez bolo, 3 medidas de farinha. Faça bolo para ele, ele está aí. Deu bolo para ele. Matou uma vitela. Deu carne, deu gordura, deu manteiga para Deus. Abraão sabia, eu ouvi falar de ti, mas agora eu te vejo. Irmãos, esta experiência que eu tenho, eu ouvi falar de Lucas 17, 26 a 30, há muito tempo, desde quando eu sou crente, a gente escuta falar que vai vir o Filho do Homem, mas agora eu vejo. Eu ouvi falar, mas agora eu vejo. Muita gente só vai ficar ouvindo falar, mas nunca vai ver. Mas graças a Deus por ouvir e por ver. Eu ouvi falar, Abraão podia dizer, eu ouvi falar de ti. Eu te vi em visões muitas vezes, mas tem uma coisa, eu te vi em sonhos, mas desta vez eu estou vendo com os meus próprios olhos. Eu estou dando água para lavar seus pés, eu estou matando novilho cevado para te alimentar, eu estou te dando manteiga e bolo. Se você não tem manteiga, bolo, novilho cevado, vem com essa vaca magra para um profeta, não. Por isso que você não vai para frente. Essa coisa magérrima, sem vida, sem força. Não vem com esse bolo seco, sem manteiga, não. Abraão fez um bolo, 3 medidas de farinha, porque ele sabia que aquilo era Deus. 3 medidas de farinha não é para fazer 3 bolos, é para fazer um bolo. Se você quer fazer 3, faça. Mas você vai fazer o bolo. Você vai ter alimento para Elohim. Ele é o único, não existe outro. Ele veio e manifestou como mais 2. Billy Graham e Oral Roberts. Elohim veio nessa era também. Manifestou com mais 2. Lá ninguém sabia o nome de Oral Roberts e Billy Graham, no tempo de Abraão, mas no nosso tempo nós ficamos sabendo que Billy Graham era um anjo, é um anjo de Deus. Oral Roberts é outro anjo de Deus, mas onde eles estão? Nos sistemas. E o que foi que fizeram os 2 anjos que desceram para Sodoma? Deram vista para alguém? Cegaram os sodomitas. Eles eram anjos de Deus, mas a sua mensagem não é para a noiva. A mensagem para a noiva é o Elohim. Deus não confia seu casamento a uma segunda ou terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. O casamento de Deus é Ele próprio que vem. Filho do homem é Cristo no profeta, casando eu e você com a palavra. Um profeta não é apenas um homem, é Deus nele. Nessa era foi Elohim em William Branham. Se vocês não entendem, porque não entendem a Bíblia e sua teologia, seus PhDs, tem feito vocês passarem por alto a revelação da palavra de Deus. Mas a ignorância do Pedro creu, olhou nele e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a minha ignorância faz a mesma coisa. Eu não preciso de PhD e nem de DR, porque isso me escurece as vistas. Estou precisando de revelação. O povo precisa de luz, de revelação. Ouvi, mas agora vejo. Eu ouvi falar do Filho do Homem, mas agora eu vejo sua mensagem. Não pude ver ele pessoalmente, mas eu vejo sua mensagem. Não pude ver o corpo no qual Deus manifestou há muitos anos atrás,
mas eu vejo sua mensagem, e eu vejo Deus no homem. Eu vejo um homem caçando, mas era Elohim. Eu vejo um homem pescando, mas era Elohim nele. Era assim. É assim que você tem que ver. Um homem dos pés empoeirado, mas era Elohim. Abraão diz, ele é Elohim. Mas está com o pé sujo, não pode. Tem que estar com o pé limpinho, dourado. Diz, não, Elohim, pé sujo. Vai lavar aqui, eu vou dar água para lavar os pés. Mas vocês denominacionais, sistema dos homens, vocês não têm água para lavar o pé de Elohim nesse tempo. Vocês são pobres de espírito, que não tem água para lavar os pés de um profeta. Esse é o problema do sistema do homem. Eles não têm água para lavar pés de Deus. Eles não têm água para lavar nossos pés hoje. Elohim está em mim, Elohim está em você. Você diz, mas é muito difícil. Elohim está em mim, está em você. Você pode crer do jeito que você quiser. Mas que Elohim estava em carne, estava. Elohim estava com os pés sujos, leia Gênesis 18. E você vai ver, era Deus, Senhor é Elohim. Elohim é Criador, é o grande A, está presente, vivendo ali com Abraão. E foi Deus conosco novamente. Amém. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de crer, de ter esta mensagem, de ver esta coisa tão gloriosa. Ouvi falar de Ti, mas agora Te vejo. Eu sei, nós vamos pregar a vida inteira e falar do rapto, que Cristo vem nos buscar, mas nós vamos vê-lo a hora que Ele vier nos buscar. Vamos vê-lo, o mundo não vai ver, porque o mundo não vê a mensagem do dia, mas nós vamos ver a hora que o Senhor vier nos buscar. O Senhor vai nos roubar do mundo. O mundo não vai ver, mas nós seremos a peça roubada. Nós veremos, nós não somos uma estátua sem vida, nós somos uma imagem vivente do Deus vivente, e o Senhor virá nos roubar do mundo, porque o mundo está cheio de imagens mortas denominacionais, mas o Senhor vai pegar a imagem viva, que só a palavra da vida, e não é a palavra de Lutero, de Wesley, nem dos pentecostais, mas a palavra que dá vida hoje, é Malaquias 4, é Apocalipse 10, 7, é Zacarias 14, 6 e 7. É São Lucas 17, 26 a 30. É São João 14, 12. É Mateus 17, 11. É Atos 3, 19 a 21. Que dá vida agora. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.